Boa noite mais uma vez. Como é bom a gente poder participar das programações da igreja, estar na quinta-feira aqui ensaiando, né? E agora podendo também prestar um culto a Deus. E a gente tem que ter sempre essa alegria. É um privilégio quando a gente pode trabalhar, pode exaltar, pode louvar ao único Deus, Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos colocar de pé? Pedir a irmã Adriana para orar. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano.
Quem nos separará? Enquanto estivermos cantando este cântico, se algum irmão trouxe dízimo ou oferta, que possa depositar no gasofilácio. E o poder
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Santo Deus e Pai, nós Te louvamos, Te exaltamos, pois Tu és maravilhoso. Obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, de podermos, Pai, entoar cânticos, louvores à Tua majestade, à Tua glória, Senhor. Obrigado, pois Tu nos iluminastes, ó Pai, com Teu Espírito Santo para compreendermos a verdade que nos liberta, Pai. Obrigado por Tua palavra, Senhor, por cada um que tem contribuído, ó Deus, na Tua obra. Que o Senhor possa prosperar, ó Deus, na vida de cada um. Fala, Senhor, aos nossos corações neste momento, através da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Este livro ele é atribuído, em algumas Bíblias já vem em Lamentações de Jeremias. E tudo leva a crer que realmente esse livro foi o profeta Jeremias quem escreveu. E é interessante quando a gente vai estudar um pouco sobre a vida de Jeremias. Jeremias, ele foi um homem, um profeta fiel a Deus. Mas a fidelidade de Jeremias, ela custou muito caro a si mesmo. Muitas vezes nós negamos em fazer a palavra, em cumprir a palavra de Deus, fazer cumprir a palavra de Deus. A gente às vezes murmura, a gente reclama tanto, a gente não cumpre aquilo que Deus tem determinado em nossa vida. E a gente, em muitas circunstâncias, a gente dá um passo atrás. A gente não faz a vontade de Deus. Muitas vezes a gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar. E quando a gente vai estudar um pouco sobre Jeremias, e a gente vê as coisas que Deus mandava Jeremias falar com os reis, principalmente com o rei Zedequias, e Israel ele já estava sendo todo dominado pela Síria, por outros países ali que chegavam, dominaram Samaria, mas Judá, Jerusalém, ainda tinha uma proteção. Mas Deus mandava Jeremias pregar, profetizar ali para Jerusalém, falando: se vocês não se converterem, se vocês não voltarem a mim, não se arrependerem, eu enviarei o exército inimigo que irá destruir a cidade. Então a gente vai vendo ali que Jeremias ele falava com o rei, ele falava ali com aqueles sacerdotes,
e ele sempre recebia uma punição, porque ele falava aquilo que ninguém queria ouvir. Não é assim? Muitas vezes, hoje, quando a gente vai pregar o Evangelho, por enquanto no Brasil a gente ainda não apanha, né? Talvez em algum lugar mais remoto, mas vai chegar esse dia. E o interessante é que Jeremias, ele não titubeava. Jeremias, ele simplesmente ia e falava: eis que o Senhor, Jeová, o Senhor dos exércitos, ele diz que o meu servo Nabucodonosor entrará em Jerusalém e destruirá tudo, levará cativos, né? E aquilo tudo que a gente sabe historicamente, né, pela Bíblia, que aconteceu. E em certa ocasião ele foi debater com um falso profeta, e eles bateram na boca dele, né? Bateram nele e colocaram ele no cepo. Então ele ficou preso por vários dias. E em outra ocasião ele ficou em um poço. Então, assim, será quanto vale servir a Deus, né? A gente tem uma vida tão boa, se for olhar bem, né? Tão tranquila. E o interessante é que aqui, quando vem falando na Lamentações capítulo 3, ele fala assim, Lamentações capítulo 3: eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz. Voltou sua mão contra mim repentinamente, o dia todo. Fez a minha pele e a minha carne envelhecerem, e me quebrou os ossos. Sitiou-me e cercou-me de angústia e aflição. Enterrou-me no lugar escuro, como que há muitos morrem. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Prendeu-me com pesadas correntes. E ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para a minha oração. Como um muro de pedras impediu o meu caminho, tornou-me estrada tortuosa. Escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. As flechas que atirou entraram fundo em meu coração. Meu povo ri de mim. O dia inteiro entoa canções de zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi. Tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Então, aqui ele começa a falar de si e ele começa a falar de Jerusalém. Todo esse sofrimento, então ele vem falando sobre o castigo de Deus, a punição de Deus. Deus, ele avisou, ele muitas vezes, várias vezes ele avisou Israel. E o interessante é que quando a punição vem, ela vem sobre todos. Ela vem sobre todos. Muitas pessoas falam assim, mas o rei mandou. O rei mandou. O rei mandou que eu adorasse Baal. O rei mandou que eu adorasse Acera. O rei mandou que eu adorasse o anticristo. O rei mandou. E é interessante como que a igreja, como que nós às vezes não nos preparamos. Porque quando o castigo ele vem sobre todos. E ali quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém, ele não olha quem é quem, passa por cima de todos. E aquele que for bom, aquele que cumpria a lei, o seu íntimo ali, esse teve paz com Deus. Mas aqueles que seguem tendências, esses não tiveram a paz.
incluindo ali o rei Zedequias. O interessante é que quando a gente vê e transporta isso para o nosso tempo, a gente vê muitos países que seguem as ordens do rei, mas somente as ordens que vão contra Deus. Se um rei se colocar de pé hoje e falar assim: hoje todos vamos adorar a Deus, nós vamos jejuar, nós vamos buscar. Não, isso não. Isso não. O povo não tem como negar que a nossa conta a prestar com Deus é individual. Ainda que venham leis que estabeleçam aí proibições, você está proibido de ler a sua Bíblia, você está proibido de orar, isso a gente não pode seguir, a gente não pode abandonar. E quando a gente vê que o povo de Israel naquela época, gente, eles se voltaram totalmente contra Deus, e eles começaram a adorar várias imagens. Eles adoravam o sol, a lua, eles adoravam a rainha dos céus. Naquela época eles já adoravam a rainha dos céus, era um costume muito antigo, né, de ter uma mãe criadora também. E quando a gente vê cada vez que Deus ia dando os avisos e sendo rejeitado, é interessante como que uma hora chega a conta, né? Seja individual para nós, ou seja para o povo. A gente vê as agitações no nosso país, hein? Como que as pessoas elas estão se voltando contra Deus, hein? Por qualquer motivo, por qualquer coisa, as pessoas estão se voltando contra Deus, estão se voltando contra a igreja, estão se voltando. Tem pessoas que, até pouco tempo atrás, o cristão ele era até respeitado, né? Hoje já é mais difícil, né? Hoje, às vezes, quando a gente vai evangelizar, as pessoas já falam: mas você está falando isso? Vem um outro aqui e falou ao contrário seu. Então é uma confusão, inclusive religiosa. E naquela época não foi diferente. Ele começa a falar aqui de toda a amargura que ele passou, e em sintonia com aquilo que Israel estava vivendo, e que Jerusalém estava vivendo. E o interessante, né, que Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade de paz. Jerusalém, ela é traduzida como Sião, é a cidade de Deus. E as pessoas, hoje, quando acontece algo de errado, que a gente, né, acha que é errado em nossa vida, a gente fala: mas por que Deus permitiu, né? A gente fala assim, tudo a gente reclama às vezes, né? Por que Deus permitiu? Será que Deus dormiu? Será que Ele não viu? E o interessante é que provavelmente muitas pessoas ali ficaram murmurando e reclamando: mas por que, cadê Deus? Então, às vezes a gente não serve, mas só quer ser servido por Deus, ter a proteção dele. Mas um dia que, como em Jerusalém, chegou, e ele vem falando assim, no 21, ele fala assim: ainda ouço, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo e à sua disciplina. Interessante ele falando, né? É importante, ainda jovem, a gente servir a Deus. A gente vê quantos jovens, né, falar: não, servir a Deus é coisa para os mais velhos, né? Quando eu tiver lá meus 50, 60 anos, aí eu vou buscar a Deus. E nesse caso, um fato, é que muitos jovens não chegaram à velhice ali, né? A uma idade mais avançada, porque morreram.
E quando Jeremias ele fala que é bom se sujeitar a Deus desde a juventude, é porque é a força, a nossa força entra na juventude. Hoje a gente vê, principalmente nas escolas, né, o tanto que o jovem que é cristão, ele é zombado, né? As pessoas zombam sem ter argumentos, né? Os jovens que estão na faculdade são tão criticados e zombados, mas tem um porém nisso. E o interessante é que muitas vezes os jovens cristãos que estão na faculdade, eles não sabem nem ao menos se defender. Mas quem me defende é Deus. Na verdade é porque não tem o conhecimento da palavra. E muitas vezes a pessoa é colocada em dúvida. E às vezes quando chega na faculdade, pensa assim, mas será que Deus realmente existe? Todo mundo aqui estudando e falando coisas, né? Filosofias. E as pessoas começam a ter dúvidas se Deus existe, se tudo. E é assim que começa a enfraquecer. Quando no contrário aqui que a Bíblia nos fala, na juventude, né, na força, a gente deve buscar. E é interessante, né, se a gente for fazer aqui uma alusão com um exército, interessante, né? O exército, a pessoa ingressa nele com quantos anos, né? 18, né? Chega no exército com 18, por quê? Será, né? Já pensou? Eu, praticamente 45, agora eu vou servir o exército. Vou lá fazer aquele curso, né? Todo, montanha, né? Não dá conta, né, gente? Então, assim, é por isso, gente, Deus aqui, Jeremias, ele está incentivando. Já pensou se o Gabriel, ele fala assim, não, eu vou fazer teologia, eu vou servir a Deus quando eu tiver com 60 anos. Já pensou? Ele não ia estar trazendo aqui aquelas mensagens maravilhosas, né? E aqui é isso que Jeremias ele vem falando, essa lamentação, né, toda, ele vem fazendo essa lamentação, e o interessante é que muitas vezes é exatamente isso que Deus quer de nós. Muitas vezes Deus quer a nossa lamentação. E o que a gente deve lamentar, né? A Bíblia fala, mas o irmão Alexandre é contraditório, porque ele falou que a gente tem que ser alegre, né? O fruto do Espírito Santo é a alegria. Mas muitas vezes a gente tem que se lamentar. Mas a gente às vezes lamenta por coisas materiais que a gente perde. Eu perdi o emprego, oh Senhor, é o meu carro, eu bati, alguma coisa assim. A gente lamenta tanto pelo que a gente às vezes não conquista material, e a gente às vezes não lamenta por ser fraco e não servir a Deus da forma que Ele merece e que Ele nos pede. E quando a gente é falho, e a gente quase sempre é falho, a gente deveria lamentar, porque é isso que está acontecendo aqui. A lamentação aqui é exatamente porque o povo foi fraco, foi falho, não buscou a palavra, não buscou obedecer à lei do Senhor, e ele falou, mas não teve conserto. As pessoas não quiseram. Quando a gente lê desde o início, né, de Lamentações, a gente vai vendo, vez após vez, as pessoas rejeitaram a vontade de Deus. E ele, quando ele dá sequência aqui, passa um pouco mais à frente, ele fala assim, no 39, ele fala assim, então por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? A pergunta que ele faz, né? Por que a gente murmura e a gente se queixa quando somos castigados por nossos pecados? É interessante quando a criança ela faz ali a bagunça, né? O pai, a mãe fala ali, não faz, senão você vai apanhar, né? Aí depois a criança faz a bagunça lá, desobedece, aí leva uma chinelada, e aí a criança faz cara feia, aquele negócio todo, mas é assim que começa, né? Desde de pequeno.
Ele ouviu que ele ia apanhar se fizesse aquilo, né? Ia ser corrigido, ou um castigo. E acontece ali uma rejeição. A criança fica com raiva, se afasta um pouco, não é assim que acontece? E a gente é a mesma coisa. Então, aqui é por isso que ele está falando, né? Porque nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados. Imagina se Deus castigasse a gente mesmo da forma que a gente merece, né? A gente estaria na cruz, né? A gente estaria na cruz. Por isso que ele falou aqui no versículo mais para trás aqui, o amor do Senhor, né? A misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos, né? Todos nós erramos, mas sempre o erro do outro é pior, né? O que o outro errou, o outro não, ele está todo errado. Sempre o erro do outro, e assim aconteceu com a nação de Israel todinha. E assim às vezes tem acontecido com a nossa nação. É sempre o erro do outro, né? Em vez disso, no 40, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para o Deus nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste? Com tua ira nos envolvestes, nos perseguistes e nos massacrastes sem piedade? Olha o que ele está falando aqui. Aqui ele já está entrando, olha, o Senhor veio, ele nos massacrou. E por que ele está falando isso? Porque Deus retirou a proteção de Israel. É interessante quando a gente lê lá no livro de Apocalipse, e lá fala assim: ai dos que habitam na terra, ai dos que habitam na terra, porque o diabo, vosso adversário, desceu até vós e está com grande ira, pois sabe que já há pouco tempo para ele. Ai dos que habitam na terra. Vai chegar um momento em que Deus, ele vai tirar a proteção. Ele vai tirar a proteção. Deus, ele protege a todos. Ele protege o justo, ele protege o injusto. Tanto é que a gente não vê, né? Mas as pessoas aí que estão no tráfico, eles estão morrendo. Mas são poucos, tem cristãos morrendo também, né? Isso é o natural, a gente vai partir um dia. Mas se Deus retirasse a mão dele, os demônios, né, os anjos caídos, eles viriam com tudo, gente, não sobrava nada. Se Deus falasse assim: olha, não vou olhar mais para a terra, não sobrava nada, eles matavam todos. Por isso que Deus está no controle, e a gente nunca pode esquecer disso. Eu vejo muito a nossa nação, o Brasil. O Brasil, ele é tido como o país cristão, talvez o maior país cristão no mundo. Mas só ser um país cristão não está resolvendo. Se o Brasil não se arrepender, se ele não voltar, se nós não voltarmos para Deus, receberemos também o mesmo castigo. Às vezes a gente fica preocupado, né? Porque o comunismo está batendo nas portas, né? Mas se for um castigo, será que a gente vai ficar lamentando, murmurando? Ou será que a gente vai se voltar para Deus? Existem muitas pessoas que ficam esperando a vinda de Cristo para tomar uma decisão, né, em sua vida. E a decisão é agora, né? A decisão é agora. Era para as igrejas estarem lotadas. O pastor João, ele sempre fala. Ele fala: olha, aconteceu várias coisas, né, em Brumadinho, no mundo em si, né, no Brasil. Eram coisas que eram para fazer as pessoas lotarem os templos, adorarem a Deus, se converterem, se reconciliarem com Deus. Pelo menos aqui nessa cidade, Brumadinho, o que eu tenho visto é: a cada dia é um boteco novo que abre, a cada dia é um bar. O lugar que era uma garagem vira um bar, a casa vira um bar.
O que está acontecendo? Era para os templos estarem cheios. Pessoas falam que não tem necessidade de reunir na igreja, mas os bares estão enchendo. Essas festas estão lotadas. Há pouco tempo atrás não podia reunir nas igrejas, mas eles estavam fazendo festas. E isso tudo, uma hora a conta chega. Mas nós, os cristãos mesmo, aqueles que estiverem firmes, Deus, Ele vai nos fortalecer cada vez mais, até o ponto da gente viver por fé. Amém? Então essa reflexão dessa lamentação que eu queria deixar aqui com os irmãos, que a gente possa preparar, estar sempre se preparando para as coisas boas e para as coisas ruins. Amém?